tudo bem com vocês? Hoje tá tão frio, tava chovendo o dia inteiro, só que é dia de gravar vídeo, dia de postar vídeo. Então eu vim fazer esse vídeo aqui num cenáriozinho diferente, mas a iluminação que eu consegui agora, pra falar sobre dicionários online. Quando eu comecei a estudar inglês, quando eu comecei a dar aula de inglês há 10 anos atrás, os dicionários de inglês eram mais pesados do que 2 tijolos. Não sei se vocês também já tiveram esses dicionários, então você comprava, eles eram super caros, todos acima de 150 reais, 200 reais. E consequentemente, não tinha todas as palavras, porque tá limitado, né? E de uns anos pra cá, a internet, como eu tenho sempre falado, tem sido uma grande aliada para você poder estudar inglês. Então, eu separei 5 dicionários, 3 deles são os que eu mais uso, os outros 2 eu não uso tanto, mas são os 5 principais dicionários online que eu separei. Eu vou deixar link desses dicionários aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Então, quando vocês estiverem fazendo um trabalho de inglês, traduzindo um texto, vocês podem pegar determinadas palavras para poder verificar. Qual é o problema do Google Tradutor? O problema do Google Tradutor, eu não sei muito bem como ele é desenvolvido, mas eu acredito que ele é desenvolvido com o mesmo princípio que os computadores são, probabilidade. Então, é muito mecânico, uma tradução muito mecânica, entendeu? Então, se você colocar palavras soltas, você pode achar a definição certinha, tudo bem. Agora, se você colocar uma frase completa, determinadas palavras podem vir com outro significado, expressões principalmente, você pode ter problemas para poder traduzir expressões, porque ele pode te dar uma tradução mais mecânica, e não vai ser o sentido real, o sentido que é para você fazer naquela lição. Eu utilizo muito mais o dicionário Bablá, não sei se vocês já ouviram falar, eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar linkado, vou tentar escrever aqui na tela também o nome dele para vocês saberem, é isso mesmo, Bablá. A tradução dele, eu anotei aqui, é português para inglês, mas eu acredito que tem como você mudar lá. Você pode botar inglês em inglês, alguns cursos pedem que você veja sempre em dicionários inglês para você ir tirando o português, né, do seu aprendizado. Alguns outros cursos isso não tem problema. O Bablá eu utilizo muito, porque ele tem uma tradução muito mais confiável. Claro que eu utilizo outros, porque algumas palavras podem não ter no Bablá. O segundo que eu utilizo muito é o Lingui. Lingui, vou deixar aqui também, vou deixar link aqui embaixo também. Ele é também português, mas eu também acredito que tem como você mudar para deixar para inglês. Inglês se você quiser. Eu gosto muito da tradução, pessoalmente, eu gosto muito da tradução inglês-português. Porque aí você vê exatamente o que aquela palavra significa, entendeu? Mas eu tô sendo menos inteligente no inglês por causa disso. Não, você tá vendo aquela palavra significa a sua língua mãe. A gente não é o verdadeiro fluente na língua inglesa. Tudo que a gente falar vai passar pela nossa língua materna, que é o português, entendeu? Então, eu não acredito que vai te prejudicar você ver uma tradução em português. Por exemplo, o Lingui, tem uma coisa que eu gosto muito do Lingui, que é ele dá exemplos da palavra que você quer ou da expressão que você quer dentro de textos ou frases, como é que fica. Então, você, pelo contexto, você vai ver, você vai entender muito mais, entendeu? Como é o significado, para que ela é utilizada. Então, é muito interessante o Lingui, que diferente do Bablá, ele tem esses exemplos contextos. Então, quando eu tô trabalhando com algum texto, expressão principalmente, eu gosto muito de ver o Lingui. O terceiro dicionário é quando eu quero uma tradução inglês-inglês, para eu poder te explicar em inglês o que aquilo significa. E ele também mostra uma foto, que é o The Free Dictionary. The Free Dictionary. Vou deixar também link, vou deixar também escrito aqui para você pesquisar. Esse The Free Dictionary, ele mostra, acho que você também tem como configurar para ficar em inglês-português, mas de cara ele já é inglês-inglês. E aí ele tem uma foto. Então, por exemplo, se você coloca car, ele vai dar a definição. It's a vehicle, whatever, e mostra logo uma foto. Então, te ajuda a ficar só no inglês, quando você for usar a tradução. Mas tem uma figura ali que também vai te ajudar, entendeu? Agora eu vou falar os outros 2 que eu não utilizo muito. Acho que nunca, eu utilizo só os de cima mesmo, nunca utilizo esses de baixo, mas também são muito bons porque são de lugares renomados. O primeiro é o Oxford Dictionary, de primeiro assim que eu vi ele é inglês, mas acredito que também tenha como mudar. O outro, o Oxford Dictionary,
Dicionário simples mesmo. Botou uma palavra, ele deixa o significado normal. O outro que é muito parecido com ele é o Cambridge Dictionary. De ficar segurando perto de uma luminária para poder ficar mais claro, que já vai dar 6 horas da noite, agora que eu consegui gravar. O outro é o Cambridge Dictionary. Ele tem português, inglês-português e tem inglês-inglês. Também não é o segundo que eu não utilizo realmente os 3 de cima. Mas ele é muito confiável porque ele é de Cambridge. A gente tá com 383 inscritos. A gente tá chegando a 400 inscritos. E quando a gente chegar a 400 inscritos, eu vou trazer um convidado aqui pro canal, que é aluno do Wizard, fãzão do Wizard há muito tempo. Tá terminando agora o curso no Wizard completo. Então eu vou trazer para ele dizer as experiências dele, as opiniões dele como aluno, entendeu? Porque eu dou muito a minha opinião aqui como professora, em relação ao método e tal. Mas aí eu quero ver o que ele acha em relação a aluno que gosta muito do método, então o que ele pode passar. Eu queria passar para vocês então os 5 principais dicionários para você ver online. Deixa aqui nos comentários qual dicionário você utiliza. Você usa o Google Tradutor? Ele já te deu alguma tradução que não era exatamente isso? Escreve aqui pra mim nos comentários a sua experiência com o Google Tradutor, se você confia. Eu não consigo confiar muito. Se você é professor que também tá assistindo esse vídeo, coloca pra mim nos comentários se você consegue confiar no Google Tradutor ou se você utiliza algum desses dicionários que eu falei ou algum outro que você tenha. E acho que eu já falei isso, mas o canal tá com 383 inscritos, já falei, 383 inscritos, eu queria mandar um beijão pra cada uma dessas pessoas. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um sinalzinho de gostei. E hoje eu tô aqui sem o cenário, porque a minha iluminação é iluminação natural. Então, se tá chovendo, fica escuro pra poder gravar, entendeu? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho. E aí você vai fazer parte do canal pra gente crescer. Como eu falei, eu tô com vocês tentando chegar nos 1000 inscritos, porque o YouTube ainda não acho que eu não sou ninguém na fila do pão. Então, se eu chegar nos primeiros 1000 inscritos, a gente vai ser considerado alguém na fila do pão. E é isso. Um beijão, fica com Deus. Até semana que vem.